Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar andamento às nossas aulas de Química Orgânica e hoje nós vamos continuar então com o conteúdo de reações orgânicas. Na aula passada a gente entrou nas reações de adição, então nós vimos o esquema de como funciona uma reação de adição, certo? Então uma reação de adição, ela vai acontecer sempre em moléculas insaturadas, ou seja, moléculas que tenham ligação dupla ou tripla, e vai ocorrer a quebra dessa insaturação e vai ser adicionados átomos ou grupos de átomos nos carbonos onde houve essa quebra. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo genérico. Nós temos uma molécula aqui, um alceno, que é um hidrocarboneto que tem ligação dupla. Vai ocorrer a quebra dessa ligação dupla e os produtos são adicionados nos carbonos onde houve essa quebra dessa ligação dupla. Então, por exemplo, esses produtos aqui, esses reagentes AB, eles podem ser, por exemplo, como temos no exemplo ali, um H2. Então ocorre a quebra dessa insaturação e são adicionados hidrogênios aos carbonos. Ou pode ser, por exemplo, o bromo, ou pode ser o hidrogênio, o ácido clorídrico ou água. Então existem diferentes tipos de reação de adição, mas todas vão seguir esse mesmo princípio. Quebra da insaturação e vai ser adicionado o átomo ou grupo de átomo no carbono onde houve a quebra, nos carbonos onde houve essa quebra da insaturação. Então vamos seguir de onde a gente terminou na aula passada. E agora nós vamos ver um caso específico de reações orgânicas em moléculas que tenham cadeia fechada. Existem moléculas de cadeia fechada que não conseguem realizar reações de substituição, por exemplo. Esse é o caso de moléculas de cadeia fechada que tenham 3 ou 4 carbonos, como nós temos no exemplo aqui. Aqui nós temos uma molécula de cadeia fechada com 3 carbonos. E aqui do lado nós temos uma molécula de cadeia fechada com 4 carbonos. O porquê que essas moléculas elas não conseguem realizar a reação de substituição? Vamos imaginar essa forma aqui, a forma geométrica aqui. Se vocês forem relembrar lá das aulas de geometria molecular, que foi na frente de Química 1, se vocês lembrarem da geometria molecular do átomo de carbono, vocês vão ver que o átomo de carbono ele tem a geometria tetraédrica. Então, um átomo de carbono tem geometria tetraédrica. E nessa geometria, os ângulos internos das ligações do átomo de carbono eles são de aproximadamente 109 graus. Mais ou menos 109 graus. Então, a geometria molecular do átomo de carbono é de geometria tetraédrica que tem ângulos internos de ligação de 109 graus. O porquê que isso é importante para a gente entender essa parte das reações. Vamos ver primeiro o exemplo do ciclopropano aqui. Então é uma cadeia fechada que tem 3 átomos de carbono. Átomo de carbono 1, átomo de carbono 2 e átomo de carbono 3. Se vocês observarem, essa molécula aqui ela tem a forma de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os 3 lados iguais. E um triângulo equilátero, ele tem ângulos de 60 graus. Então são 3 ângulos aqui de 60 graus. Se a gente comparar os ângulos do ciclopropano aqui, que são de 60 graus, com os ângulos de um carbono, que tem 109 graus, com a geometria tetraédrica, vocês conseguem ver que existe uma distância, existe uma diferença de angulagem aqui muito grande. Um é 109 e o outro é 60 graus somente. E o que acontece? O que isso acarreta? Qual que é a consequência disso na molécula do ciclopropano, por exemplo? Essa consequência é o quê? Ela faz com que esses átomos as ligações entre esses 3 átomos de carbono aqui, elas sejam muito instáveis. Existe uma tensão muito grande. Vamos supor que a gente tem um triângulo e esse triângulo está sendo muito forçado e ele está quase quebrando. É exatamente isso que acontece nessa molécula do ciclopropano. A gente chama isso de tensão angular. Então essa tensão angular ela faz com que a molécula do ciclopropano ela seja muito instável. E é justamente por causa disso que ela não
consegue fazer reações de substituição. Por quê? Porque a tendência do ciclopropano é ele se quebrar e formar uma cadeia aberta. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer reações de adição. Então vamos supor que vai ser adicionado H2, então reação de hidrogenação no ciclopropano. Primeiro ocorre a quebra desse ciclo e essa cadeia ela se torna uma cadeia aberta. Ó, essa cadeia aqui, então, vou desenhar ela aqui embaixo, só que de maneira aberta agora. Então nós temos aqui ó, um CH2, CH2 e CH2 também. Então eu só desenhei a cadeia ali de cima de maneira aberta agora. E o que acontece? Vai ocorrer a adição do hidrogênio. Onde que esses hidrogênios vão ser adicionados? Nos carbonos da extremidade. Porque esses carbonos aqui eles estão fazendo 3 ligações. Então eles precisam de mais hidrogênios para completar as 4. Então é assim que vai acontecer essa reação aqui no ciclopropano. O ciclopropano ele não consegue realizar reações de substituição. Então justamente por causa da tensão angular que existe dentro dele. Beleza? Vamos seguindo agora para o caso aqui ó, do ciclobutano. Ciclobutano tem uma cadeia fechada e ele tem 4 carbonos nessa cadeia. Se a gente for ver, o ciclobutano ele tem a forma de um quadrado. Um quadrado ele tem ângulos de 90 graus. Então, um quadrado tem ângulos de 90 graus. Se a gente for observar aqui, a diferença de angulagem do quadrado aqui, que é de 90, para o carbono tetraédrico, tem uma diferença ainda muito grande, uma diferença de 19 graus. Então isso faz com que exista uma tensão angular muito grande também no ciclobutano. Então o ciclobutano ele também não realiza reações de substituição, somente reações de adição. O que acontece no ciclobutano? De novo, ocorre a quebra dessa cadeia aqui, ó. Então essa cadeia ela vai ser rompida e ela vai virar né, uma cadeia aberta. Então, mesma coisa do exemplo anterior. Ó. Eu vou redesenhar a cadeia, só que agora de maneira aberta e não fechada como era. E agora vamos usar o exemplo de novo ó, da reação de hidrogenação. Então, a adição de H2. Então, vai ocorrer a adição de novo aonde? Nos átomos de carbono que estão fazendo 3 ligações somente. Então, eles são adicionados hidrogênios para que eles realizem essas 4 ligações. Então, se a gente vê casos de cadeias fechadas com 3 carbonos ou com 4 carbonos, essas cadeias elas não vão realizar reações de substituição, somente reações de adição. Justamente por quê? Por causa da tensão angular que existe nessa cadeia, beleza? Agora aqui no exemplo ó, das cadeias com 5 ou com 6 carbonos. O que acontece? Nessa cadeia aqui, com 5 carbonos, os ângulos internos eles já estão muito próximos aqui de 109 graus. Em cerca de 104 a 105 graus os ângulos internos do ciclopentano. Então, essa tensão angular que existia nos outros compostos fechados ali, ela é muito menor. Então, essa molécula aqui do ciclopentano, ela consegue realizar reações de substituição. A molécula de ciclopentano ela também consegue realizar reação de adição e reação de substituição. Então, uma molécula uma cadeia fechada que possua 5 carbonos, aí ela já consegue realizar reações de substituição. Por quê? Porque a tensão angular nela é muito menor do que nas outras cadeias aqui. Já a molécula do ciclohexano, os ângulos internos do ciclohexano, eles já são de aproximadamente 109 graus. Então, o ciclohexano ele tem a tensão angular praticamente nula. Então ele consegue realizar também reações de substituição e reações de adição. Isso vai depender dos reagentes que vão estar envolvidos nessa reação. Mas as moléculas que possuem 5 ou 6 carbonos, uma cadeia fechada, conseguem realizar os dois tipos de reação, adição e substituição. Já as outras moléculas de 3 ou 4 carbonos, elas só conseguem realizar reação de adição. Beleza? Seguindo então,
Vamos resolver agora alguns exercícios para praticar um pouco disso que a gente já trabalhou. O exercício da FUVEST, ele quer o quê? Ele quer que a gente equacione a reação de sulfonação do benzeno, dando o nome do produto orgânico formado. Reação de sulfonação. A reação de sulfonação é uma reação de substituição que a gente viu nas aulas anteriores. O benzeno é o quê? O benzeno é uma cadeia aromática, né, que possui 6 carbonos. Então, temos aqui a molécula de benzeno. Ela possui ligações duplas e simples alternadas. Isso então é o benzeno, cadeia aromática. Reação de sulfonação. Como que acontece em reação de sulfonação? A reação de sulfonação ocorre a adição, né, do SO3H. Só que a gente não coloca SO3H aqui. Por quê? Porque o reagente ele é o quê? Ele é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ou eu posso desenhar, né, o ácido sulfúrico dessa maneira aqui, para ficar mais fácil da gente resolver esse exercício. Coloco HOSO3H. Então essa reação aqui, ela acontece com aquecimento, né? Eu coloco aqui um triângulozinho, ó. E o que acontece? Ocorre a retirada de um hidrogênio daqui, ó. Então sai um hidrogênio da molécula de benzeno. Esse hidrogênio ele vai se juntar junto com o HO do ácido sulfúrico. Vai formar como produto o quê? H2O mais o ácido sulfônico. O nome do produto vai ser ácido sulfônico benzeno, se eu não me engano. Então o produto vai ser o quê? O benzeno. Eu só vou redesenhar o benzeno aqui agora. Com agora o SO3H ligado nele. Então o nome desse produto seria o ácido benzosulfônico. Eu falei ácido benzeno sulfônico, é praticamente o mesmo nome, né? Ácido benzosulfônico, benzenosulfônico, perdão. Então aqui nós temos a reação que é igual aqui a que nós desenhamos no exercício. Beleza? Então para resolver esse exercício é só a gente lembrar lá da reação de sulfonação, né? Para fazer esse tipo de reação é bem tranquilo, a gente só colocaria, né, o SO3H ligado aqui no benzeno, a gente só copiaria o nome. E lembrem que na reação de sulfonação sempre tem como produto a água. E na reação de nitração também, sempre tem como produto, né, a água. Vai ter o nitrato formado mais água. Então, aqui nós temos a resposta. Próximo exercício, outro exercício da FUVEST. 2 hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Cada um deles reagiu com H2 na proporção em mols de 1:1, obtendo-se em cada caso um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Então, primeiro, ele falou que 2 hidrocarbonetos insaturados, né, eles são isômeros entre si. Esses 2 hidrocarbonetos, eles foram submetidos à reação de hidrogenação catalítica, né, que é a reação de adição de hidrogênio. Como que eu sei que é uma reação de adição? Se eles são hidrocarbonetos insaturados, né, então essa reação vai ser de adição, que vai ocorrer a quebra lá da insaturação e formar um outro produto. Cada um deles reagiu na proporção de mols 1:1. O que seria essa reação 1:1? Quer dizer que vai ocorrer somente uma vez a adição de hidrogênio. Em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula... formando um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Então, os produtos formados têm essa fórmula molecular aqui, ó, C4H10. Aí ele quer saber qual desses dois aqui são os hidrocarbonetos que foram submetidos à hidrogenação. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Então, qual desses aqui que poderiam ser os hidrocarbonetos que foram hidrogenados? Primeiro, isso tem que ter a fórmula molecular C4H10. Se a gente fosse, né, ver aqui, ó, a fórmula molecular do but1-ino ou but2-eno.
Olhando de cara aqui, ó, nós temos um alcino, né, que tem ligação tripla por causa do IN aqui. E aqui nós temos um alceno, ó, que tem ligação dupla por causa do EN. Essas moléculas elas não vão ter a mesma fórmula molecular, porque alcinos e alcenos eles não possuem a mesma fórmula molecular. Eles não conseguem ser isômeros. Se a gente fosse lembrar lá da fórmula geral dos alcinos e dos alcenos, a gente ia já conseguir matar de cara, mas vamos desenhar esses dois produtos, ó. Então tem aqui o but1-ino, então na primeira ligação já tem uma ligação tripla aqui, ó. Esse daqui então é o but1-ino. E o but1-eno vai ser praticamente a mesma coisa, só que vai ter uma ligação dupla ali no lugar da tripla, ó. Vamos contar, né, para ver a fórmula molecular dos dois, ó. Então, os dois são C4, né, os dois têm 4 carbonos. Hidrogênios, esse daqui tem 1, 2, 3... Oh, perdão, esse hidrogênio aqui não existe, viu, pessoal? Esse carbono aqui já está fazendo 4 ligações, então não tem esse hidrogênio aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então 6 hidrogênios, então esse daqui é o C4H6. Já não é o produto aqui que o exercício falou que é formado. Esse daqui é C4 também, tem 4 carbonos. Ele é o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, os dois não são isômeros e os dois não formam o produto aqui que o exercício falou. Então, não é a alternativa A. Olha aqui, o 1,3 butadieno e o ciclobutano. Vamos ver se podem ser esses dois aqui, ó. 1,3 butadieno, o que significa isso? Dien significa que ele tem duas ligações duplas. Uma ligação dupla na posição 1, uma ligação dupla na ligação 3. Então, ó, vai ser aqui, ó, uma ligação dupla na ligação 1 já. Dupla ligação aqui. E outra ligação dupla aqui, ó, na posição 3. Esse então é 1,3 butadieno e o ciclobutano, né? Tem 4 carbonos, a gente viu lá nos slides anteriores até, ó. Tem 4 carbonos e tem cadeia fechada. De cara aqui eu consigo ver que não é esse daqui, né? O produto formado. Porque, ó, esse daqui, a fórmula molecular dele é C4H8, ó. Tem 8 hidrogênios e 4 carbonos, então já não pode ser o produto que o exercício falou. E aqui vai ser C4H3H6, então não é a alternativa B também, porque ela não tem essa fórmula molecular aqui, ó, e eles não são isômeros, né? Agora, este de baixo. A alternativa B eu também conseguiria eliminar direto, porque o exercício fala que são dois hidrocarbonetos insaturados, e o ciclobutano não é insaturado, né? Então já conseguiria eliminar ele de cara. Igual aqui, ó, no exemplo, o 2-metilpropano. Ó, através do nome dele, o AN significa que ele só tem ligações simples. Então, a alternativa aí eu já consigo eliminar também sem nem precisar ver. E olha aqui de novo, ó, o but2-ino e o but1-eno. Lembra que eu falei, né, que alcino e alceno não conseguem ser isômeros porque a fórmula molecular deles não é igual? Então, a alternativa D eu consigo eliminar, a gente ficaria só com a alternativa C. Vamos desenhar as duas fórmulas, ó, o but2-eno é praticamente esse exemplo aqui de cima, só que a ligação tripla está no carbono 2. Ela está na segunda posição ali, ó. Opa, vou pegar a borracha aqui que coloquei errado. Então, vai ser o CH3. Certo? Então, que o but2-ino ele tem fórmula C4H6. É isso?
but2ino e o but1eno. Não, perdão, estou desenhando errado, né? O but2eno. Tá errado isso aqui, pessoal. Tá, eu desenhei errado. É o but2eno e não but2ino. Então é um alceno, né? Ele tem uma ligação dupla, não uma ligação tripla. A ligação dupla aqui, ó. E aqui nós temos hidrogênio, aqui nós temos hidrogênio. Então a fórmula é C4H8. E o 2-metilpropeno. Então nós temos aqui o propeno, ó. E no carbono 2 nós temos um metil. Que é aqui, ó, o metil fica justamente aqui. Se a gente for observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, então é C4H8. Olha só, os dois são isômeros, eles não têm a fórmula C4H10, por quê que essa é a alternativa correta? Porque lembra que eles vão sofrer reação de hidrogenação? Então a reação de hidrogenação é o quê? Quebra da ligação dupla e adição de hidrogênio. Então vai ser adicionado 2 hidrogênios para cada um, e eles vão ficar com a fórmula C4H10, que é a que o exercício falou para a gente. Então a alternativa correta, né? A alternativa C. Beleza? Então mais um exercício e a gente já finaliza por hoje. Abelhas da espécie Apis mellifera produzem o feromônio geraniol, que pode ser utilizado como sinalizador de trilha. Em um laboratório de pesquisa foi realizada a hidrogenação completa catalisada do geraniol. Então, o que o exercício quer? Apresente o nome oficial do produto formado na hidrogenação completa do geraniol. Então, ó, ele falou que foi realizada uma reação de hidrogenação completa. O que seria essa reação de hidrogenação completa? Uma reação de hidrogenação completa é quando se quebram, né, todas as insaturações aqui na molécula, por isso que ela é chamada de completa. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a quebra dessa insaturação e a quebra dessa insaturação aqui. E vai ser adicionado, né, hidrogênio aqui, ó. Hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. E hidrogênio aqui. Simples assim. Aí agora eu só preciso desenhar essa molécula aqui para a gente ver como que seria o nome dela. Eu vou começar desenhando por essa parte da cadeia aqui, ó, que é o CH2OH. Então nós temos aqui, ó, CH2 e o OH ligado nele. Então depois aqui nós temos este carbono, né, que é onde foi adicionado o hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, ele era um CH. Se a gente observar, ele fazia 3 ligações e ele só tinha um hidrogênio. Aí foi adicionado outro hidrogênio, ele virou CH2. A mesma coisa do carbono vizinho a ele, ó. Ele só tinha, na verdade, ele não tinha nenhum hidrogênio ligado a ele, né? Ele fazia já 4 ligações, ó. Ele fazia uma ligação aqui, mais uma ligação dupla. E agora ele recebeu um hidrogênio, né? Então ele tem ali então agora um hidrogênio. Eu vou apagar aqui, ó. Só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Este carbono aqui, ele tem uma ramificação, que é o carbono em cima dele aqui, ó. É um CH3. Eu vou numerar os carbonos para ficar mais fácil de vocês visualizarem a molécula aqui do lado. Então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então eu vou colocando, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então numerei todos os carbonos, agora eu vou desenhar a molécula. Então agora eu vou colocar o carbono 5 ali, que é um CH2. Carbono 6 também é um CH2. Carbono 7, ó, carbono 7 teve a adição do hidrogênio, ele era um CH e virou um CH2 também. Carbono 8. Vou desenhar para baixo, senão não vai caber aqui, ó. Vou continuar desenhando o carbono para baixo, tá? Então aqui o carbono 8 tá aqui, ó.
No carbono 8 ele tem uma ramificação, que seria o carbono 9. E para finalizar a molécula aqui, o carbono 10. Eu vou colocar um número, né? Carbono 10, carbono 9, carbono 8, 7, 6 e 5. Então aqui nós temos a molécula do geraniol depois da hidrogenação completa dela. E o exercício ele quer que a gente dê o nome dessa molécula. Como que eu vou dar o nome dessa molécula? O primeiro, lembram lá das nossas aulas de nomenclatura? O primeiro passo é o identificar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos. Então, no caso, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Nós temos aqui, então, no carbono 4, nós temos uma ramificação. Aqui nós temos uma ramificação. E no carbono 8, nós também temos no carbono 3, né, e no carbono 8 nós temos uma ramificação. Então, lembrem, na nomenclatura a gente sempre começa dando o nome das ramificações. Então, vai ser o quê? São 2 metis, ó. Ramificações de um carbono é metil. Então, vai ser o quê? 3,8 dimetil. A cadeia completa ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então é oct. Ela só faz ligações simples, então vai ser an. Como ela tem um OH aqui, ó, quer dizer que ela é da função orgânica álcool. Quando a função orgânica na molécula é álcool, o final do nome é ol. Então o nome da molécula vai ser 3,8 dimetil octanol. E aqui nós temos a resposta, ó. O exercício colocou 3,7 aqui, mas está errado, viu, pessoal? Tá certo, é no carbono 7 mesmo, eu que contei um carbono a mais. É 3,7 de metil octanol, eu contei um carbono a mais ali. Então é este o nome da nossa molécula. Beleza? Então, o exercício falou a hidrogenação completa. Quando vocês lerem esse tipo de enunciado, né, hidrogenação completa, quer dizer que ocorre, né, a quebra de todas as insaturações. E a gente só precisaria montar a reação para descobrir qual que seria o nome da molécula, do produto formado. Beleza? Então a nossa aula aqui de reações orgânicas de hoje fica por aqui, pessoal. Na semana que vem nós entramos nas reações de oxigenação, né, que vai ser a adição de oxigênio. São algumas reações mais complexas. Acredito que mais 2 aulas nós finalizamos o tema de reações. E aí nós já conseguimos revisar os outros conteúdos, beleza? Boa semana para todo mundo e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.